gente! E hoje a gente vai vir falar para vocês como que foi o processo de cidadania. Quais os documentos que vocês precisam, qual foi o tempo que ficou para fazer esse processo todo e quanto que a gente gastou, gente. Tudo aqui no Fantástico! E hoje eu também queria fazer um vídeo bem diferente. Vou fazer tipo assim, como se eu fosse uma repórter. Senhora, a senhora gravou, dá licença? Senhora? O que vocês acham? Acho que combina comigo uma repórter. E não esqueça de se inscrever aqui no meu canal, gente, por favorzinho, que é muito importante pra mim. De curtir esse vídeo se vocês gostarem, de compartilhar com amigos de vocês e de comentar muito aqui embaixo o que vocês gostaram. Comente que eu amo ver a opinião de vocês, tá? E os feedbacks. E durante o vídeo, gente, por isso que eu preciso que vocês mantenham a atenção até o final desse vídeo, porque durante o vídeo a gente vai ter duas indicações, duas parcerias ótimas que a gente teve aqui para esse vídeo para o processo de cidadania. Então, se você tá pensando em fazer cidadania italiana, não pule esse vídeo, gente, assista até o final que a gente vai ter duas indicações. E é isso, gente! Vamos lá comigo? Deixa eu tomar meu Baileyzinho aqui, que eu tô com vergonha. Ai, muito bom. Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Globo Repórter aqui com a Maielinha. E é isso. Hoje meu entrevistado é o meu mozinho. Ele topou de novo participar comigo aqui nesse vídeo. Então, gente, vocês já curtam isso daí, tá? Porque foi difícil pegar o bichinho pra vir aqui. Então, vocês já curtem aí, já se inscreva aqui no meu canal, gente. Vai ter vídeos aí toda semana, tá? E hoje, como eu já falei lá na entrada, vai ser sobre cidadania italiana. Tá pensando em fazer cidadania italiana? Então fique ligado até o final, porque a gente vai falar todas as dicas que a gente não sabia quando a gente fez o nosso processo. E que é muito importante para você saber qual o processo que você deve fazer, tá bem? Então, senhor Kelvin, canceler Pedroso Marquezinho. Então, Kelvin, como você conseguiu os documentos e quais foram os documentos que você precisou pegar lá no Brasil? Bom, primeiro passo de tudo, depois que eu soube que eu tinha direito à cidadania italiana, eu fui fazer contatos com alguns primos meus, além daquele que já estava aqui na Alemanha na época, porém ele tem uma observação a dizer, ele sabe que tem direito à cidadania, mas ele não fez. E acabou me informando que meus outros primos, que também é o primo dele, tinham feito. E aí foi através da internet que eu fui falar com esses meus primos, para ver como eles tinham feito o processo, e todos já tinham feito o processo há mais de 10 anos, então tudo já tinha mudado. O lado bom de tudo isso que aconteceu para mim foi que eles já tinham fotos de todos os documentos da onde eles estavam, tanto no Brasil quanto na Itália. Então isso para mim facilitou muito o meu processo. Então o que foi? Através dessas informações, com esses dados que eles me passaram, eu simplesmente fui atrás dos documentos. Tinha um documento do meu tataravô na Itália, que eu tinha que solicitar esse documento, e os do Brasil eu só tive que procurar em qual cartório que estava, porque nas imagens já dizia onde estava. Eu só mandei e-mail para todos os cartórios confirmando onde estavam os documentos, perguntando valores, e através disso comecei a solicitar esses documentos para poder fazer, dar entrada no processo. Mas assim que eu soube, uma observação, assim que eu soube onde estavam todos os documentos, eu comecei a fazer toda a parte de tradução juramentada de todos os documentos e apostilados. E para isso, nesse vídeo, como a Mayara falou, a gente tem uma parceria de uma equipe que fez a tradução dos meus documentos, que deu tudo certo na época. Então eu vou deixar o nosso contato aqui, nosso e-mail abaixo, para caso vocês também queiram fazer com esse que a gente acabou fazendo, tá aqui na descrição do vídeo, ok? Me diga, Kelvin, como foi encontrar um bom assessor para te ajudar no processo na Itália? Que isso é muito importante, tá, pessoal? Bom, de novo?
Bom, para fazer essa parte, o que aconteceu? Eu comecei a pesquisar no Brasil e na Itália assessores para fazer isso. E aí veio aquela história, vários assessores com vários preços diferentes, todo mundo, alguns eram 50 mil, outros eram 20, alguns eram 20 mil só no Brasil, fora a Itália. Então o que aconteceu? Eu soube que eu conseguiria fazer todos os documentos no Brasil sozinho, sem a ajuda de ninguém, e foi isso que eu acabei fazendo, acabei economizando algum bom dinheiro na época. E aí na internet eu comecei a pesquisar os assessores na Itália, que moravam lá e tinham uma boa reputação. E aí pesquisa vai na internet, pesquisa vem, eu achei um assessor, e aí comecei a ver a página do Facebook dele que ele tinha, e comecei a ver as pessoas que estavam fazendo o processo na época, quantas pessoas tinham feito e como é que funcionava. Aí através disso, o que eu fiz? Sem brincadeira, eu falei com no mínimo 10 pessoas daquelas páginas dele, falando que já tinham feito o processo, porque depois no final do processo ele bate uma foto com a pessoa com a identidade italiana ou o passaporte na mão. E o que eu fiz? Conversei com todas as pessoas que eu consegui. Mandei mensagem, falei por áudio, fiz videochamada, perguntando como funcionava, quanto que custava, se valia a pena, se era de garantia, se era confiável, e todas as respostas eram: funciona, dá certo, é garantido, o cara é de confiança. Então, como eu não conhecia também essas pessoas que tinham feito o processo, eu também optei em fazer por ele pelo fato das indicações das pessoas que já tinham feito. Se eu tivesse pegado uma, duas indicações, tudo bem, mas foram muitas, então eu acabei confiando nele, falei com ele, ele é brasileiro, mas naturalizado italiano, mora na Itália, então isso facilitou toda a minha parte. Então a partir disso, quando eu consegui fechar o negócio com ele, na época, e aí a gente começou a fazer o planejamento do processo em si, como ia acontecer. Tá. E após os documentos, qual foi o próximo passo? Depois de ter pegado os documentos, ter fechado com o assessor, que é ainda mais uma observação que eu quero falar aqui nesse vídeo. Como eu fiz o processo com esse assessor e deu tudo certo para mim e várias outras pessoas também, a gente também tem uma parceria com ele aqui nesse vídeo. Então, se você está procurando um assessor de confiança, chama a gente lá no Instagram ou no Facebook, que a gente vai poder passar o contato desse assessor para você estar fazendo o seu processo também. Nesse processo, assim que eu tive os documentos tudo ok, o assessor ok, o que eu fiz? Como a gente fechou um valor na época que ele me cobrou, na época, se eu não me engano, foi em torno de 4 mil euros para fazer o processo, quando eu tinha todos os documentos originais no Brasil prontos, ele cobrava um valor, na época foi quase 500 euros, para analisar os documentos, mas isso já ia descontar no processo. Então, se era 4 mil, eu já estava pagando 500 euros no Brasil mesmo, antecipado para ele. Então, o que aconteceu? A gente fez, assim que você tem todos os documentos prontos em mãos, você encaminha para ele, lá na Itália, e na Itália ele vai analisar todos os documentos, para ver se está tudo ok, para não ter nenhum imprevisto. Porque a pior coisa que tem é quando você chega na Itália, faltou esse documento, faltou aquilo. Por quê? Porque o assessor não viu. Então, esse foi assim, uma grande organização que eles fizeram para mim e para todas as pessoas que eles fazem. Então, assim, ele olhou meus documentos e viu que tinha 2 ou 3 erros na época, e eu tive que voltar com os documentos, reorganizar, mandar fazer retificação, reorganizar o nome, para que eu tivesse o documento correto para isso. Assim que eu fiz isso de novo, arrumei o que ele pediu, mandei os documentos de volta para ele, ele analisou, confirmou que estavam todos ok, e aí o que foi o próximo passo que a gente foi fazer? Quando que você comprou e quais os valores que você pagou nas passagens? Depois que a gente ter feito a confirmação que os documentos estavam todos ok, eu comecei a procurar o preço das passagens. Então a gente definiu meio que uma data, eu defini uma data mais ou menos que eu ia sair do Brasil, e a gente definiu a data que eu iria chegar na Itália. Então eu cheguei na Itália na época, dia 30 de janeiro de 2019. Eu acabei comprando a minha passagem com 4 meses de antecedência na época. Durante o vídeo eu também vou colocar sobre os custos que a gente teve, mas na época eu paguei em torno de uns 3 mil reais na minha passagem, com passagem de ida e volta da Itália para o Brasil, de 90 dias, porém a parte de volta eu acabei perdendo, porque não compensava remarcar a passagem. Então, seguindo aquele tópico 1, 2, 3 que a gente acabou de falar,
esse quarto tópico, comprei a passagem, agendei a data com o assessor e aí pronto. Aí era só esperar o dia chegar. E como é que foi a chegada na Itália? Você sentiu saudades da sua mãozinha? Bom, chegar na Itália, para mim era tudo novo. Era a primeira vez que eu viajava para fora do Brasil, sozinho, nunca tinha viajado. Então, assim, foi muito na confiança do assessor, das indicações e tudo, mas meti a cara e fui. Deu tudo certo, chegando na Itália. O assessor estava me esperando no aeroporto, me levou para casa onde eu ia ficar. Então, assim, tudo aconteceu conforme planejado. E a Itália para mim, assim, era tudo novo. E na época, quando eu cheguei em janeiro, era inverno, muita neve. Então, assim, tudo era lindo e novo para mim ao mesmo tempo. E respondendo a segunda pergunta, ficar longe da minha esposa foi uma das piores partes que aconteceu comigo, porque a gente acabou ficando distante por 90 dias, pelo fato de ter que economizar com as passagens e com o gasto na Itália. Então ela acabou indo para a Itália me encontrar só em, se eu não me engano, em final de abril. Foi final de abril, então ela acabou ficando uns 10 meses no Brasil sozinha. Mas eu espero que tenha sentido mesmo falta, tá? E como é que foi o processo na Itália? Né? Como que foi o processo do assessor junto com você na Itália? Assim que eu cheguei no aeroporto, como eu falei anteriormente, o assessor estava no aeroporto me esperando. A gente foi para ele, o primeiro passo que ele faz é pegar a gente e levar para casa o apartamento onde a gente vai ficar para fazer o processo. Ele me esperou lá, me levou para casa. Assim que eu chego na casa, ele me mostra, conforme está no contrato, o que tem na casa. Ó, tem água, energia, internet, tem as camas, tem máquina de lavar roupa. Então, assim, tudo que ele falou na parte dele no contrato realmente tinha acontecido. Assim que eu chego na casa, eu já pago o restante do dinheiro, porque a gente paga metade antes de ir e a outra metade quando chega, para dar 100% de garantia. Assim que eu cheguei na casa, no outro dia ele foi me buscar e me levar na Comune. Para quem não sabe, Comune na Itália se chama prefeitura, para dar entrada no meu processo, sendo que eu estava morando lá e queria fazer um processo, meu reconhecimento, na verdade, de cidadania italiana. Então, no primeiro dia ele me levou para fazer isso, e depois disso eu tinha que ficar na casa, ou na cidade, pelo menos em torno de 45 dias, onde passa um vigile, como se fosse um segurança, para garantir que você está morando naquela casa. No meu caso, a pessoa não passou pela cidade que eu estava fazendo o processo, mas muitas cidades a pessoa vai lá, bate na tua porta, confirma o teu nome, teus dados, e confirma que você está morando ali. E depois que ele confirma que você está, ele repassa as informações de novo para a Comune, para que eles possam dar continuidade no processo, mandar para o Brasil, validar os documentos. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu no meu caso. Uma observação importante, que durante o meu processo, como o meu processo passou de 90 dias, eu tive que pagar uma taxa, na época quase foi em torno de quase 100 euros, para fazer o meu permesso de sojourno. Porque quando passa desse prazo, você tem que ter uma permissão a mais de 60 dias ou 6 meses que você vai ficar na cidade. O meu deu 90 dias, tive que dar entrada nesse processo, e quando deu 100 dias, a minha cidadania italiana já estava tudo pronta, e eu pude sair de lá com os documentos em mão e tudo certo. Agora, gente, tá aí dormindo? Acorda, gente, que aqui agora é a hora mais facada no peito que você precisa saber. Qual foi o gasto, senhor Kelvin, que nós tivemos, gente? Ô, facada! Por isso, minha gente, eu falo, tá? Se tu é casado e teu marido vai fazer cidadania, já case antes, tá me entendendo? Porque a chance dele viajar pelo mundo e te deixar abandonado no Brasil é grande. Então, minha filha, a grana que tá saindo aqui do nosso bolso, tem que já casar, entendeu? Que daí ele não vai partir pro mundão aí sem você. Mas fala aí, Kelvin, quanto é que foi os gastos nossos aí nesse processinho teu aí? Bom, pessoal, eu vou colocar aqui na tela a planilha dos gastos que eu tenho, que eu tive. Diego, coloca aí, tá? Aqui pra gente. Tu não conhece ainda quem é o Diego? É porque tu não tá me seguindo nas redes sociais, né, bicho? Me segue lá que tu vai conhecer esse camarada bicho que tá fazendo meus vídeos aqui topsíssimo, tá?
É tudo aqui, ó, tudo invenção dele, essas coisas aqui. Vai aparecer coisas aqui, vai aparecer coisas aqui embaixo, tudo coisa dele. Mas, ô, me siga lá no Instagram que tu já vai conhecer esse bicho aí que é top. E siga ele também lá, tá bom? Continua, Kelvin, desculpa. Já me atrapalhou todo, mas vamos lá. Eu vou falar de forma resumida alguns gastos que eu tenho aqui, eu tive que deixar anotado aqui o que eu mapeei na época. Então, como vai estar na planilha aqui em cima, tabelionato e correio na época eu gastei R$276. Apostilamento dos documentos, gastei 828. O documento do meu avô que eu precisei retificar e fazer tradução de novo, gastei R$370. Os documentos italiano e a CNN, que para quem não sabe, CNN é a certidão de naturalização, que eu tive que fazer também do meu avô, que é um reconhecimento, mais que R$300. A tradução juramentada e reconhecimento de todos os documentos, R$1.700. Assessoria na Itália, eu paguei na época, foi em torno de €4.000. A passagem aérea eu gastei R$3.000. Seguro viagem, que é muito importante quando você vai viajar para fora do país durante 90 dias ou menos. Sempre vão fazer um seguro, porque você não sabe o que pode acontecer, então se você já faz isso, tem uma bela garantia de qualquer coisa. Eu gastei R$832. Acabei levando na época também em torno de 2.800 euros, que daria em torno de R$12.500, tanto já contando o passo de ter o dinheiro na Itália quanto ir para outro país, seja Alemanha, Inglaterra ou Irlanda, que eu não sabia qual país que a gente iria. Então isso aí deu um total mais ou menos na época de R$36 mil por cima, tá? Do que eu acabei gastando no meu processo inteiro. Esse valor pode variar para mais ou para menos, pode ser que eu acabei esquecendo de mapear alguma coisa, mas eu digo, em torno de 30 a 40 mil reais foi o que eu gastei para fazer esse processo. Hoje, com certeza, os preços já estão mais caros, tanto talvez de assessoria, quanto da questão do euro, que a gente sabe que está caro, mas foi isso que eu acabei gastando no ano passado. É isso aí, gente. Então, assim, os valores eles alteram, porque uma hora, né, até inclusive agora o euro tá altíssimo, e daí às vezes pode estar, né, às vezes você assistindo aí há anos luz aí na frente, e você pode estar pegando um eurinho baixo. Então isso daí varia, né, meu povo? Isso daí varia muito. Mas foi essa facadinha aí no nosso coração que nos deu, né, que a gente teve que tirar um zóio para ter que pagar essa cidadania aí. Mas valeu a pena, né, gente, que a gente tá aqui tranquilo, vivendo a vida aqui tranquilamente, sem ter que ficar indo atrás de balela e tudo mais, tá, povo? E também assim, gente, o que eu mencionou lá no começo, a gente tá com uma parceria lá com o assessor que fez o deles, tá, pessoal? Então assim, ele vai fazer um preço bem especial para quem for, né, falar com ele através de nós. E ele vai continuar com o mesmo precinho que ele tinha feito pro Kelvin na época. Ele vai fazer o quê? 3.500 euros, tá, povo? Então, se vocês têm interesse em fazer cidadania, né, seja para viajar pelo mundo ou até mesmo morar fora do Brasil, vocês nos mandem aqui embaixo, que é muito importante, tá? Porque é tão difícil a gente achar um assessor bom, que tenha um precinho bom, e ele... Assim, o preço dele foi o melhor que nós encontramos, tá? Sem mentira nenhuma. Então, todo esse processo de ficar procurando e tudo mais, vocês já pulam esse processo, porque a gente já tem aqui esse processo prontinho aí pra vocês. Só mais uma observação aí pra vocês a respeito do gasto, pra vocês terem uma ideia. Ano passado, quando a gente estava trabalhando num outro emprego, que a gente também vai fazer um vídeo sobre isso, tinha pessoas que estavam lá fazendo o processo que demoraram de 6 a 8 meses. E pessoas que venderam terreno, venderam casas para poder fazer aquele processo. Teve pessoas que a gente soube que gastou, falou pra gente, pelo menos na época, em torno de 60 a 80 mil reais. Então, vamos dizer, o dobro do que eu acabei gastando no meu processo. Então, assim, a escolha de um assessor correto é fundamental para que o processo aconteça 100% e você não tenha nenhuma complicação. Então, sempre vai pelo fato de alguém indicar um assessor bom e de qualidade, ok? Tá, e daí, pessoal, após o término do processo do Kelvin, quando ele já tinha certeza da data que ia finalizar o passaporte dele, o CPF dele, então ele já comprou a minha passagem
A minha passagem foi um pouco mais cara que a dele, porque era já mais em cima da hora. Então a gente pagou um pouco mais do que a dele. E daí, gente, assim, ó, quando, né, se for o mesmo caso que nós, o que aconteceu? Eu tive que ter vários documentos comigo pra entrar na Itália e mesmo assim foi bem complicado, tá? Porque eu não sabia falar italiano, gente. A gente fica nervosa na hora que a gente chega lá, baixou a Hermínia, Clara me deu um negócio, a gente fica louca naquilo lá, o povo tá falando contigo, você não tá entendendo nada, isso daí é complicado, gente. Então assim, eu cheguei lá, com um sorrisão assim no rosto, hello, olá, olá, tudo bom? E a pessoa não falava, né, o português, só falava italiano e eu não sabia falar italiano. Então assim, ela pediu vários documentos, ela pediu aonde eu ia ter que ficar, com quem que eu ia ficar, como é que eu conhecia o nosso assessor, porque foi no nome dele, né, na casa dele que eu coloquei os documentos que eu ia. Até a gente teve que pedir uma carta, né? A gente teve que pegar uma carta, assim, dizendo que eu iria pra ficar na casa dele. Isso se chama carta convite. Que quando você chega no aeroporto, se eles perguntar onde você vai, você já tem uma carta mostrando a residência, o nome da pessoa e os documentos dela, para que você não tenha nenhuma complicação. No caso da Mayara, mesmo tendo todos esses documentos, ainda teve um perrengue no caso do aeroporto. Porque assim, ó, não sei se ela não foi com a minha cara, acho que eu peguei a pior pessoa que tava ali, entendeu? Até fiquei vermelha aqui, ó, porque eu fiquei nervosa lá na hora, sabe? Ela já ficou me perguntando muitas coisas, quem era Tony, por que eu conheci o Tony, da onde que eu conheci o Tony, quem que era e tudo mais, entende? Então assim, foi bem difícil. Na hora que eu entrei, ela perguntou muitas essas coisas. Então pra você que vem, gente, já tenha isso tudo na ponta da língua, porque se ela vê que você já tá se enrolando pra responder ou fica nervosa, coisa do tipo, não sei, é capaz às vezes dela não deixar você passar, tá? E assim, gente, até depois, eu conversando com o assessor, até ele informou, assim, que às vezes é porque eu estava entrando sozinha, né? Então, se às vezes eu fosse com o Kelvin, talvez não acontecesse tudo isso, entende? Porque ela tem na ideia que talvez a gente vai lá para outras coisas, né? Que a gente sabe aí, a gente não vai mencionar aqui, mas outras coisas erradas e tudo mais. Então, por isso que ela questionou muito, tá? Mas é bom, assim, você já ir com um pouquinho que seja de italiano, só para compreender o que ela fala, com os documentos todos corretos, tá? De onde que você vai ficar e tudo mais. Gente, e é isso, tá? E antes que a gente acabe aqui o vídeo, gente, é muito importante que você ache um assessor bom, de confiança, porque você vai ter que pagar o dinheiro antes, tá? Então já pensou, se você paga antes, chega lá, não tem nada, ou não te auxilia, ou você tem um tanto de dinheiro pra você passar 3 meses e você ficar lá por 6 ou 1 ano, que isso já acontece, gente, acontece com muita gente, tá? Então assim, vocês se assegurem com quem vocês vão fazer, seja com o nosso assessor que a gente tá indicando aqui, ou seja com outro, não tem problema, mas vocês se assegurem que a pessoa é correta, vá atrás, faça como que alguém fez, pergunte para as pessoas, tá? Que já fizeram com ele, indicações, porque isso é muito importante, você tá pagando antes de você ir, e então você precisa ter uma segurança, tá, gente? E é isso, espero que vocês tenham gostado de mim sendo uma repórter. Você gostou, meu convidado? Amém. Ai, que bom, ainda bem, porque senão ele ia apanhar aqui depois, né, gente? É isso! Boa noite, pessoal! E até o próximo vídeo! Obrigado. Até fantástico! Você parou? Isso aí tem gravado. Gravei pra ver se eu lavava. Tu já pensou? Nossa. Meu amor, tá gravando agora? Ai, ai. Kelvin tá gravando ainda? Sério? Uhum. Gravando ainda? Cortei aqui.